Fala Dias Escolhidos, tudo bem com vocês? Hoje, no Conhecendo, a gente vai ver um pouco mais sobre os Digiovos. No caso de hoje, a gente vai conhecer um deles, um que inclusive não apareceu durante a temporada de Digimon Adventure 02. Para que a gente visse esse Digiovo, a gente precisava ver umas coisinhas chamadas CD-dramas, né? Então hoje eu vou trazer para vocês um pouco mais desse Digiovo, onde ele apareceu primeiro, quais Digimons ele faz com que apareçam, né? Então, vamos conversar um pouquinho dele? Vambora! Então, Dias Escolhidos, o que acontece é que todos os Digiovos, né, que aparecem em Digimon Adventure 2 são conectados aos brasões, né, que cada um dos Digios Escolhidos do Digimon Adventure 1 da primeira temporada tinham. Então, basicamente, você tem o Digiovo da Coragem, o Digiovo da Amizade, o Digiovo da Sabedoria e por aí vai, que eram, né, os mesmos brasões que a gente já tinha conhecimento. E os Digios Escolhidos de Digimon Adventure 2 utilizavam desses Digiovos para fazer com que seus Digimons alcançassem evoluções extras, né, evoluções que não dependiam exatamente da conexão sentimental que esses Digimons tinham com seus Digios Escolhidos, e mais sim com o fato de que esses mesmos Digimons tinham parentesco com Digimons ancestrais e que, graças a isso, eles conseguiam utilizar esses Digiovos, que eram basicamente equipamentos, né, itens antigos que forçavam, que faziam com que esses Digimons evoluíssem meio que à força, né? Então, era meio que um tesouro especial. Se esses Digimons se encontrassem com esses Digiovos, eles passavam por evoluções diferentes, né? E daí, cada um desses Digimons, quando eles se encontravam com esses Digiovos, eles passavam por evoluções diferentes, dependendo de qual ovo fosse, né? Que tinha a ver com os brasões diferentes, né? O que era muito legal, muito interessante. O que acontece é que, durante Digimon Adventure 2, a gente teve algumas coisas bem complicadas que aconteceram, porque eles criaram evoluções diferentes de cada um dos Digiovos para cada um desses Digimons, porém eles mostraram muito poucas, né? Não se sabe se isso se deve ao fato de que eles não tiveram tempo de mostrar todas, ou se eles simplesmente não quiseram mostrar todas as evoluções. Porém, realmente, a gente tinha, por exemplo, a evolução com o Digiovo da Coragem pro Vimon, pro Warmon, para Tailmon, pro Patamon, pro Armadimon e pro Hawkmon, né? E pro Warmon. Porém, eles usavam o Digiovo da Coragem para fazer a evolução só do Vimon durante a temporada do anime, né? O que é meio triste se você pensar bem, porque todos os outros tinham Digimons super interessantes que poderiam ter sido mostrados de uma forma ou de outra, né? O que foi muito interessante. O que acontece é que um dos Digiovos que foi menos aproveitado, menos mesmo, foi o Digiovo da Bondade, que é esse do qual a gente vai estar conversando hoje. O Digiovo da Bondade, obviamente, ele tem esse nome porque ele é baseado num brasão, que é o brasão da bondade, né? Mas daí você pensa assim, nossa, mas todos os Digios Escolhidos da primeira temporada do Digimon Adventure, ninguém tinha o brasão da bondade. De onde vem esse brasão da bondade? O brasão da bondade, pessoal, é o brasão atribuído ao Ken Ichijoji. Ao Ken, né, que tem o Warmon, ao mesmo rapaz que acaba se transformando no Imperador Digimon durante a temporada de Digimon Adventure 2. Ele é o possuidor, aquele que tem dentro do coração dele o brasão da bondade. Então é até interessante quando a gente pensa que é o Imperador Digimon que tem o brasão da bondade, mas mesmo assim é interessante a gente pensar que eles transformaram o Digio Escolhido da Bondade num vilão, né? Ele virou um cara terrível, que fazia coisas horríveis no começo da temporada de Digimon Adventure 2, né? Graças à Semente das Trevas, graças a várias coisas que aconteceram. Bom, depois ele acaba voltando a ser do bem, e ele, mais uma vez, é o Digio Escolhido da Bondade. Só que daí muitas pessoas vão se perguntar assim, nossa, mas como que um Digio Escolhido do Digimon Adventure 2 tinha um brasão, sendo que todos os outros não tinham, né? O Davis, por exemplo, não tinha exatamente um brasão, nem o Code, nem a Yoli, por aí vai. Por que o Ken Ichijoji tinha um brasão? Então, a explicação, pessoal, é que o Ken Ichijoji era para ter sido um Digio Escolhido da primeira temporada, não da segunda. O que acontece é que, por causa de várias coisas que aconteceram com ele, ele era, por exemplo, amigo, companheiro do Ryo Akiyama, o Tamer lendário, que voltou a aparecer em Digimon Tamers, né? Eles eram para ter sido Digio Escolhidos da primeira temporada, e por isso eles provavelmente teriam brasões, né? E o Ken, inclusive, tinha o brasão da bondade, só que ele nunca foi usado exatamente, né? E ele veio a ser usado, veio a ser demonstrado quando a gente vai ver as histórias dos CD-dramas, né? Então, o que são os CD-dramas?
Eles são basicamente CDs que vinham com trechos de histórias a mais que enriqueciam um pouco mais a história das primeiras temporadas. A gente teve CD-drama, se eu não me engano, para a primeira, para a segunda, para a terceira e para a quarta temporadas, né? Até Digimon Frontier, quando chegou Digimon Savers, acredito eu que a gente não teve mais, né? Então eram trechos extras, eram coisas que adicionavam mais história às histórias que a gente já tinha, né? E foi através de um desses CD-dramas que a gente ficou sabendo do brasão da bondade do Ken, de que ele tinha o Digiovo da bondade e que esse Digiovo da bondade podia ser usado em todos os Digimons, né, da temporada de Digimon Adventure 2, não apenas no Warmon, né? Apesar de que o primeiro Digi escolhido que usou o Digiovo da bondade foi o próprio Ken, junto com o Warmon, né? Então, o Digiovo da bondade, ele parece com um botão de rosas, né? Fechado assim. Ele parece uma rosa ainda fechadinha, e ele tem o brasão da bondade engravado em volta dele. É bem parecido com o que você vê nos outros Digiovos, né? Então, hoje em dia você vai ver esse Digiovo sendo usado em jogos, né? Em jogos online, em jogos de videogame, em jogos de cartas. Porém, em uma temporada mesmo, esse Digiovo nunca apareceu, a não ser que você tivesse escutado ou lido as histórias dos CD-dramas, né? Então, o que acontece é que, eu vou dar uma explicação, uma resumida bem básica no que acontece nessa história do CD-drama. O Ken, sabendo que tinha o brasão da bondade, acaba pedindo para que acontecesse uma forma nova do Warmon evoluir, porque ele estava passando por uma situação difícil, ele estava perto de algumas torres negras e coisas do tipo, então o Warmon não conseguia evoluir para Stingmon, e ele acaba encontrando o Digiovo da bondade e usando o Digiovo da bondade no Warmon para que o Warmon então se evoluísse para um Digimon chamado Pushiemon, né? Então Pushiemon foi uma evolução do Warmon que aconteceu no CD-drama, que é uma história oficial, ou seja, oficialmente mesmo o Ken fez com que o Warmon evoluísse com esse Digiovo durante aquela história, né? O que é muito legal. Então o Pushiemon que tá aparecendo aí pra vocês provavelmente é um Digimon que muito poucos de vocês conhecem, né? Ele é um Digimon bem legal de certas formas, ele representa bem um Digimon do amor, quase como se ele fosse um cupido, e é interessante porque tem uma forma ainda mais rara do Pushiemon, né? Tem o Pushiemon vermelho e tem o Pushiemon verde, né? E o Pushiemon verde aparentemente é uma coisa muito rara, tipo, é difícil você ver um Pushiemon verde é quase como você encontrar um diamante no Minecraft, alguma coisa desse tipo. Se você joga Minecraft, você sabe do que eu tô falando. O que acontece é que você teve então, através da aparição desse Digiovo da bondade, muitos outros Digimons que foram criados como evolução para todos os Digimons de Digimon Adventure 2, né? Então daí a gente teve evoluções para cada um deles, e eu vou estar citando elas para vocês agora. Então, Dia Escolhidos, antes de eu começar com a lista desses Digimons para vocês, quero deixar bem claro para vocês que todos esses Digimons aqui já apareceram antes, como Digimons em outras temporadas, em mangás, em jogos, então vocês já devem ter visto eles em outros lugares, mas provavelmente vocês não sabiam que eles eram Digimons de nível armadura e que eles já tinham sido evoluções de todos os Digimons de Digimon Adventure 2 através desses CD-dramas, tudo bem? Então eu vou deixar a lista para vocês aí aparecendo. Lá em cima, no canto esquerdo, a gente vai começar e vai até o canto direito de baixo, tudo bem? Então, começando lá por cima, a gente tem a evolução do Armadimon, do Armadilomon com o Digiovo da bondade, onde ele se transforma em Camelemon, que é um Digimon camaleão, soldado, tem meio que a personalidade desse tipo, né? E daí, em segundo lugar, a gente vai ter a evolução do Haunkmon com o Digiovo da bondade, onde ele se transforma em Toucanmon, né? Um Digimon de nível armadura tucano, que, se eu não me engano, apareceu em Digimon Frontier. Eles eram Digimons bem engraçados até que apareceram lá. E daí, em terceiro lugar, a gente vai ter o Patamon com o Digiovo da bondade, onde ele se transforma em um Digimon chamado Prairiemon, né? Ele tem esse nome porque ele é baseado em um animal chamado Cão das Pradarias, né? O Prairie Dog, né? Que cavam buracos no deserto e coisas do tipo. E daí, em quarto lugar, evoluindo da Gatomon, da Tailmon, a gente tem o Digimon Opossumon, né, com o Digiovo da bondade. O Opossumon, ele parece um bichinho com os balões, ele é baseado no gambá, né? O Opossum se traduz para o português em um tipo de gambá. Ele apareceu em Digimon Cross Wars na última parte, então se você assistiu Digimon Cross Wars Hunters, você viu o Opossumon aparecendo lá. E daí, em quinto lugar, a gente tem a evolução do Vimon com o Digiovo da bondade, onde ele se transforma em Kangaomon, que é um Digimon canguru lutador de boxe, né? Que é super
super interessante. Eu acho que dentre os Digimons de armadura ele é um dos que tem a forma mais legal, apesar dele nunca ter aparecido direito. Luta principalmente box, vindo do Vimon, você vê umas características do Vimon no corpo dele que é bem interessante, né? E também o bonequinho na bolsa de canguru que ele tem na barriga dele. E daí, vindo do próprio Warmon, com o Digiovo da Bondade, né, do brasão dele mesmo, a gente tem o Putiemon, né? Putiemon, esse nome dele, pessoal, Putie, vem de Puti, que pode ser um nome dado para cupidos, né? Que eram usados nas pinturas das renascenças lá e tudo mais. Então, realmente, ele é baseado no amor, nos cupidos. Faz sentido que ele tenha a ver com esse brasão da bondade, né? E daí, obviamente, aquilo que eu citei para vocês, que existe um Putiemon da cor verde, que é meio que uma raridade entre os Putiemons ali. Os próprios Putiemons já são raros, o Putiemon verde é mais raro ainda. Então, todos esses Digimons são os Digimons que, utilizando-se do Digiovo da Bondade, acabam alcançando essas evoluções super legais aí. Então, só para encerrar, pessoal, é muito interessante que a gente pense que o Ken tinha um brasão, que é o brasão da bondade, né? E que ele teria sido um Digiescolhido de Digimon Adventure 1 se não tivessem acontecido aquelas coisas todas com o Domador Lendário, né? Com o Ryo Akiyama e tudo mais, e o Ken tivesse acabado se perdendo no meio do caminho, né? Então, muitas pessoas se perguntam o que teria acontecido se o Ken tivesse realmente se tornado um Digiescolhido da primeira temporada. Bom, provavelmente ele teria sido amigo dos Digiescolhidos, principalmente do TK e da Kairi, porque ele tinha a idade basicamente a mesma do que o TK e a Kairi tinham na primeira temporada, né? E se ele tivesse o Warmon, que era o Digimon dele com certeza naquela temporada, e ele tivesse encontrado o brasão da bondade, né? Da mesma forma que todos os outros Digiescolhidos alcançaram seus brasões para fazer as evoluções para o nível perfeito, será que o Stingmon teria evoluído para um nível perfeito sozinho, né? Será que a gente teria uma evolução diferente para o Stingmon, utilizando-se do brasão da bondade, né? Indo para o nível perfeito e depois indo para o nível mega? Será que isso teria acontecido? Será que o Stingmon teria ido, sei lá, para Gran Quagamon? Eu acho que não, porque o Gran Quagamon, até onde a gente sabe, não tem nada de Digimon da bondade, né? Será que ele teria ido para um Digimon que a gente já conhece? Ou um Digimon completamente novo que a gente nunca conheceu, graças a esse brasão nunca ter sido usado pelo Ken? Essas todas são dúvidas muito legais, muito interessantes, mas que infelizmente até hoje basicamente não foram respondidas, né? Então quem sabe no futuro eles deem respostas pra gente, criando evoluções do Stingmon para nível perfeito e para nível mega, utilizando-se do brasão da bondade, né? Quem sabe? Pelo menos o Digiovo da bondade a gente tem, e a gente sabe que todas as evoluções do Digiovo da bondade estão aí, elas existem mesmo e são todos Digimons oficiais. Então, Digiescolhidos, isso é basicamente tudo que a gente sabe sobre o Digiovo da bondade e sobre o brasão da bondade também, né? Que eu acabei falando dos dois aqui, porque os dois estão conectados, obviamente. Que bom que a gente tem esses detalhezinhos dos CD-dramas pra gente conhecer coisas desse tipo, né? Então, vou só pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam sobre o Digiovo da Bondade, por favor. Todos os seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E também, como eu sempre peço, se possível, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, cliquem no sininho e, se for bondade de vocês, né, se vocês quiserem dar ainda mais suporte para o canal, vocês podem estar clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Digiescolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Fui, Digiescolhidos, até a próxima, tchau, tchau!